Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui para um bate-papo o ex-prefeito de São João da Barra, Betinho Dauaire, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Betinho. Eu que agradeço a oportunidade, já estava para vir aqui, né? E para mim é um orgulho muito grande poder participar desse bate-papo sobre o município de São João da Barra, sobre a política, enfim, junto com você, que você sabe que na realidade eu sou um grande admirador seu na sua profissão de jornalista. Obrigado, Betinho. Mas vamos começar aqui falando sobre São João da Barra, vamos direto ao assunto. Já começou a movimentação. Eliso esteve aqui, já se lançou pré-candidato, diz que está em diálogo com a família Dauaire. Em que pé está esse diálogo com o clã Dauaire? É Betinho? É Bruno? Ainda não tem uma composição? O que esperar dos Dauaire nesse cenário? Olha, nós tivemos uma reunião, recebemos Elísio, junto com o vereador Frank, junto com o vereador Analiel, também com o vereador, ex-vereador Alex Firme, e lá nós discutimos, foi assim, até um bate-papo muito cordial, mas assim também muito familiar. Por quê? Porque são pessoas que já participaram do meu palanque, que já trabalharam comigo politicamente, e eu fiquei muito entusiasmado com a vontade do Elísio, né, de ser candidato. Colocamos a condição dessa decisão de Bruno, e eu posso explicar depois, se Bruno não for candidato, Elísio tem essa grande possibilidade. Lógico que isso depende de uma grande conversa voltado para aquilo que a família Dauaire acredita como administração e como política, né? Mas fomos a um limite da conversa que agora a segunda etapa traz para dentro desse debate o Rodrigo Bacelar, que é o parceiro político do Elísio, né? Então nós fomos até onde a gente podia ir, muito positivamente. Agora estamos trazendo essa questão do Rodrigo, né, presidente da Assembleia, deputado, pessoa que trata a gente com muito carinho, que a gente possa desenvolver essa questão da composição da política de São João da Barra. O importante, cara, né, nessa situação, Arnaldo, é o seguinte: a família Dauaire, entrou na política, só fazendo rapidamente o seguinte: a família Dauaire tem a idade do Maracanã, 73 anos de vida pública. Foi o primeiro mandato do meu pai, 1950, são 73 anos de vida pública. E como o Maracanã já foi palco de grandes disputas, né? E para você ter uma ideia, nós tivemos, com o nome Dauaire nas eleições, 22 eleições com o nome Dauaire. Dessas 22 eleições, nós tivemos 19 vitórias. Que tipo de vitória? 16 mandatos e 3 vezes mais votados. Por exemplo, meu pai foi mais votado para prefeito, mas não pôde assumir o cargo porque se somava a legenda. Eu fui mais votado 2 vezes para deputado estadual em São João da Barra. Então, das 22 eleições, nós vencemos politicamente, se fosse um campeonato de futebol, 19. E nas 3 que nós perdemos, nós tiramos segundo lugar. Então você vê que existe uma história muito escrita, já escrita em São João da Barra, sobre a família Dauaire. Ontem no Palácio, cheio de autoridade, teve uma reunião importantíssima no Palácio ontem, um projeto maravilhoso lançado que Bruno elaborou junto com o governo do estado. E aí, né, para relaxar um pouquinho, teve um deputado que, quando me apresentaram lá, tem que ter uns deputados novos, né, me apresentaram lá, ele falou assim: a Dauaire, você é o Dauaire Flix? Aí eu falei assim: como assim Flix? Ele falou assim: não, porque a família Dauaire na política parece um seriado da Netflix. Não sei se eu posso fazer o jabá, mas porque teve seu pai, teve você, agora o Bruno. Eu falei: terceira temporada, 22 capítulos. E olha, pelo que eu vejo da minha neta, se esperar mais um pouquinho, vai vir a 4ª temporada. Então isso já está no inconsciente da população, esse nome trabalhado. Bruno seria um nome importantíssimo para a disputa de São João da Barra. E tanto Elísio também. Porque o Bruno Dauaire e o Elísio, vamos com todo respeito à prefeita, que eu tenho um carinho muito grande, hoje as relações estão mudando, ela é muito afável, trata o Bruno muito bem, me trata muito bem, como também a deputada Carla Machado tem sido muito carinhosa, Bruno com ela com ele, né, tem sido cordiais, eu fico feliz. Na verdade, o nome do Bruno e do Elísio são nomes nomes
com um contingente maior de conhecimento, pelo tempo que está na política, do que a atual prefeita. Porém, eles têm, em relação a São João da Barra, um nome menor em relação à máquina. Porque a máquina é muito poderosa, né? A máquina passou a ter uma lógica eleitoral se distanciando da lógica administrativa. E criou-se uma zona de conforto de ganhar a eleição, e isso é uma dificuldade. Mas mais importante do que unir as oposições, e aí eu evito às vezes até de dar entrevista, porque a gente vai ficando numa certa idade e o filtro vai diminuindo, né? Para ser sincero, a união das oposições, ela é importante. Mas nós não temos mais isso. Por quê? Porque a oposição tradicional de São João da Barra é a família da Uaire. As outras oposições, quando acaba, que se diz oposição e que divide o voto, acabam caindo no braço do governo. Nós temos vários exemplos de pessoas queridas, que eu gosto, que estiveram na oposição em eleição passada e agora estão no governo. O que nós tratamos hoje é, na verdade, a união da oposição e de uma dissidência do governo, que é o Elísio, que é o Analiel, e isso é muito bom para a oposição, é um momento de plantar essa semente, porque isso faz crescer. Então, o foco maior é unir oposições, não tem tanta oposição assim. Não tem terceira força em São João da Barra, entendeu? Foi um erro em 2020, por exemplo, né? Aquele monte de candidato da oposição. Não existe. E, na verdade, eu acho isso. Eu acho que é bom trabalhar. E eu gostei muito da conversa com o Elísio. Uma conversa republicana, uma conversa até que me animou, porque o Elísio, você ter uma ideia, o grau de investimento em São João da Barra caiu muito nas outras administrações, chegando a percentual de 1 a 2% da receita. Na minha época, nós chegamos a 32%, 33% da receita. E Elísio, enquanto presidente da Câmara, e vai refletir agora, já está refletindo, com as emendas impositivas, está forçando o governo, de forma obrigatória, a ter alguns investimentos que vai ajudar a prefeito a aumentar o grau de investimento, né? Porque cada um acredita numa fórmula de governar, né? Cada um acredita. Qual foi a minha fórmula de governar? Eu cheguei à prefeitura, quis implantar um sistema e me deu dor de cabeça, porque eu tive que brigar com os vereadores, que recebiam 30% da receita do município. Trabalhavam lá meia hora, 2 horas, sei lá, por semana. Comprei uma briga grande, comprei briga com todo mundo, mas consegui implantar uma mentalidade que depois acabou ajudando eles. Nós começamos a dar condições públicas ao poder para atender a comunidade. Então tinha vereador que mandava na ambulância dele. Tinha vereador que tinha o posto de saúde dele. Eu construía posto de saúde, ambulância pública, fui rompendo essa situação. E São João da Barra foi bem, porque o grau de investimento aumentou, fizemos grandes parcerias, foi uma luta grande, para você ter uma ideia. Se eu pegar meu primeiro orçamento de 11 milhões, se eu sou ruim de conta, você me corrija. Se eu pegar meu primeiro orçamento de 11 milhões, para eu receber o que São João da Barra recebe hoje, eu tinha que ficar mais de 80 anos naquela cadeira para receber. Em um ano, o orçamento de 11, eu acho que a conta é por aí. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos fazer parcerias maravilhosas com empresas importantes, fizemos a nossa primeira parceria pública-privada, trouxemos capacitação, evoluímos em muita coisa. E que nós investimos em quê? Num dinamismo, em ações que dinamizam o desenvolvimento. E entregamos isso dessa forma. E o governo que sucedeu até começou a caminhar nessa forma. Porque na época tinha uma pesquisa que mostrava que a população queria que seguisse a estrutura montada por nós, que dava mais independência ao eleitor, dava menos poder político-eleitoral ao governante, mas dava-lhe um crédito
administrativo grande, uma segurança, né? E infelizmente eu acho que, não sei por qual do motivo, não estou aqui para criticar, isso se perdeu. E hoje São João da Barra cria uma sistemática, é quase, vou comparar aqui, análoga a uma escravidão, só que uma escravidão eleitoral, por causa da necessidade, por causa da dependência da máquina pública. Aí eu li agora que São João da Barra tem 47% da população na pobreza e 17% na extrema. Isso é muito duro. Com um orçamento que você sabe que, se for manter a regra, pode bater 1 bilhão. Então, eu acho que nessa conversa nossa, nós tivemos esse lado com uma lógica mais administrativa. Lógico que ninguém é imaculado, ninguém é inocente, o que se faz é política, né? E a política tem os seus dogmas, as suas regras, mas avançar nisso é muito importante. Eu quero falar um pouco sobre a questão do Bruno, mas eu vou voltar nela depois e quero pegar só um gancho aí nessa sua fala da pobreza, da extrema pobreza. Você não acha que esse número está um pouquinho inflado, não? Até mesmo para esse período de pandemia, que as pessoas se declaravam insuficientes de renda e por isso para buscar programas sociais? Exatamente, isso pode estar acontecendo. Mas mesmo assim, São João da Barra, com uma receita que ela tem, você também não acha que ela está um pouco aquém do que ela poderia estar? A questão de investimento é a questão que é sempre discutida aqui, inclusive discutir com a própria prefeita, né? A questão do investimento da cidade. Isso é um tema que você sempre recorre, sempre traz novamente ao debate, né? E o porquê do grau de investimento, segundo os estudos socioeconômicos do Tribunal de Contas do Estado? Por quê? Mas é uma opção. É uma opção. O que se existe, na verdade, é que você tem de retrato, pelo que você lê, mais de 5 mil pessoas com transferência de renda, cartão de transferência de renda, né? Então eu acredito que essas pessoas necessitem, eu acredito nisso, né? Eu quero acreditar sempre nisso, não quero achar que isso seja um instrumento eleitoral, apesar de criar uma dependência eleitoral. Inflado ou não, eu acho que 800 milhões, 1 bilhão de receita para o município do tamanho de São João da Barra, no meu coração, quem governou aquilo ali, eu acho que o município poderia ter se dedicado mais a ações que dinamizam o desenvolvimento, a melhoria da qualidade de vida. Mas tem coisas positivas. Por exemplo, eu deixei uma estrutura ali, que é importante citar, por exemplo, a Bolsa Universitária. Também tem pontos positivos que foram mantidos. Eu deixei o programa de transferência de renda, só vinculado a um curso profissionalizante, que era mais para essa facilidade da pessoa, né? Existem coisas, sim, mas muito aquém, muito aquém. É inadmissível um município como São João da Barra estar na situação que está. Apesar, agora, com a prefeita que assumiu, a Capucci, a quem eu tenho um carinho muito grande pelo pai dela, foi político junto comigo, uma pessoa que eu gosto muito, ela também é muito simpática. Existe um gás novo. Então eu diria que seria tipo, o governo Capucci começa tipo uma corrida de revezamento. Uma cansou, passou o bastão para outra, e a outra foi. Só que esse bastão me parece que tem uma cordinha, sabe? Tem. Você acha que ainda tem influência da Carla Machado no governo? Rapaz, eu acho não. Eu tenho certeza, porque é natural da liderança. É natural da liderança. Mesmo com um mandato novo lá de deputado? Mesmo, até porque a ex-prefeita, deputada, tem uma visão administrativa para a cidade dela, e se eu olhar para o lado bom, ela também pode ir lá achar que o comportamento dela aqui deve ser outro em relação a algumas ações, até pensando positivamente, mas não dá para eu acreditar em Papai Noel na política, né? Nessa idade minha.
né? A influência tem que ter, até porque ela é líder da atual prefeita, ou não é líder? Vamos falar um pouquinho mais aqui do seu grupo. Você listou aqui, por exemplo, 22 eleições da família Dauari, mas vamos às duas últimas municipais, a família Dauari ficou fora da política. 2024 vem aí, né, a gente não sabe ainda se Bruno vai ser candidato ou não, pelo que você acabou de falar aqui, ainda está sendo estudado, Isso. qual vai ser o plano aí da Isso. oposição. Esse distanciamento da família das eleições municipais, isso não pode se tornar irreversível, não? É uma possibilidade. Nós não disputamos eleições municipais desde 2012. Mas temos uma memória afetiva junto à população muito grande. Para você ter uma ideia, como eu falei com você, de 22 eleições, 19 fomos campeões. Mas nas que nós não fomos, tiramos segundo lugar. O que eu quero dizer com isso? Na última eleição minha de prefeito, que eu fiquei em segundo lugar, eu fiz mais de 10 mil votos com um eleitor muito menor do que existiu na eleição passada. E hoje, o máximo que se conseguiu chegar foi 4 mil votos, o candidato da oposição, né? Hoje existe uma política diferente. E até, eu acho que está caminhando até para uma política menos radical. Uma política de convivências. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu falo para Bruno, você tem 3 opções. Você tem a opção de ser candidato, mesmo sabendo como a gente se prepara uma eleição municipal, você tem condição de ser candidato na última hora. Por quê? Porque você tem um nome com uma história política em São João da Barra, que é uma boa história política e uma referência do seu pai, do seu avô, de bons administradores. Eu tô falando o que eu escuto na rua, o que, né? Porque assim daqui a pouco parece que a gente está sendo pedante, está sendo, mas com testemunha de várias pessoas. Você tem 3 vitórias consecutivas de deputado estadual, você tem 2 vezes secretário de Estado, você pode, no momento, decidir de ser candidato. Você tem a opção de não ser candidato e ficar neutro, porque você tem um bom relacionamento com todos os segmentos, você tem um bom relacionamento com a prefeita, vocês juntos vão, às vezes, debater alguns temas importantes, como de Atafona, né? Você tem políticos que te apoiam, que estão do lado da prefeita, mas que para deputado estadual, eu dou um exemplo claro, me desculpa se eu estou sendo inconveniente, mas o vereador Cacá, hoje o vereador Cacá faz parte da base da prefeita, mas tem um compromisso com a gente direto, apoiou o Bruno na outra eleição e tem um compromisso para deputado estadual com o Bruno. Então ele tem essa opção. Como tem a opção também de seguir construindo uma semente junto à dissidência, junto a uma oposição que quer nascer nova, que quer mudar esse projeto político que já está cada vez envelhecendo mais. Pode ser dessa nova geração, dessa turma nova, porque eles vivem numa velocidade muito grande. E o Bruno passa esse dilema porque ele tem ainda o Vladimir Garotinho, que é prefeito de Campos, querendo que ele seja candidato. Quando o Vladimir quer uma coisa, meu filho. E falou isso em entrevista, né? A entrevista dele com o Ricardo Bruno, falou que Bruno tem que ser candidato para marcar posição em São João da Barra, mesmo achando difícil, nas palavras dele. Irmão, ontem quase que eu não consigo almoçar dele no ouvido do sujeito. É mensagem toda hora. O Vladimir, ele quer Bruno candidato, né? Quer Bruno candidato, Bruno tem que vir, mas Bruno, coitado, ele tá numa situação também, como secretário de Estado, que é muito trabalho. É muito, não é demagogia. Eu tive lá esses 3 dias, eu acompanhei, ele lançou um programa maravilhoso ontem, cara, no Palácio, para diminuir o déficit habitacional, com mais de 100 empresários do Brasil, um produto interno bruto que estava ali gigante, né? Para poder diminuir a demanda habitacional. A correria dele, ele está na agenda aqui, daqui a pouco o governador liga, tem que estar lá, daqui a pouco tem que estar no município tal, daqui a pouco Então eu acho que o Bruno, um dia, se Deus quiser, se Deus permitir, ele vai ser candidato a prefeito de São João da Barra, ele tem esse desejo, né? Mas no momento, eu acho que ele vai enfrentar muitas dificuldades
para poder arranjar tempo para isso. Daqui a pouco ele vai ficar igual a seleção brasileira, que vai ter um técnico contratado para a Copa e um substituto aqui, esse tempo todo até chegar à Copa, né? Mas ele tem essas três opções, né? Eu acho que a oposição, se pensar direitinho, todos os segmentos e particularidades da oposição, pode estar plantando uma semente. E o Elísio é um nome muito agradável, que para nós, politicamente, eu falei para o Elísio, você não faz parte do nosso grupo político, você é ligado ao Bacelar, Rodrigo Bacelar, mas nós não temos que pensar nisso, temos que pensar em pessoas que estejam motivadas. E o Elísio deu essa contribuição importante, porque a emenda impositiva, quando bem elaborada, ela ajuda a prefeita, mesmo que a prefeita chegue e queira melhorar, completando, fazendo alguma coisa, mas eu acredito que isso vai melhorar o grau de investimento, isso vai gerar emprego, mas o modelo político de São João da Barra tem que sair da lógica eleitoral para a lógica administrativa. Você falou um pouco aí sobre Rodrigo Bacelar, sobre Elísio com Rodrigo Bacelar. Vamos falar dos partidos, então. A gente vem acompanhando no noticiário carioca, sobretudo a Berenice Seara no Extra. Ela colocou ali que Bruno perdeu um pouco de espaço no União Brasil com a posição de Bacelar dentro do partido, ainda não filiado, mas que já estaria dando algumas cartas. Será que vem todo mundo para a União aí? Sai uma união dentro desse União Brasil? Não sei, ali aquela perda de espaço foi uma birrinha interna ali que houve, né? Na verdade, da executiva, que não teve assim grande relevância, na verdade, na prática. Mas na política tudo pode acontecer, né? É possível, mas ainda é cedo, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? Depende de muitas circunstâncias. Na questão partidária, eu acho que, como agora recentemente o Eduardo Paes se aliou à prefeita Carla Capucci, a deputada estadual para o município de São João da Barra nas próximas eleições, certamente tanto o Rodrigo quanto o Bruno, com o conhecimento que têm, e precisam ter time para isso, podem também formar grandes alianças para poder ajudar, inclusive com a União Brasil. União e PL? É complicado, né? Assim, mas por que não, né? Betinho, política é muito dinâmica, né? E a gente fala de uma eleição que ainda faltam 15 meses para ela e já estamos pensando nas outras eleições também. Tem quem aposte, por exemplo, que Bruno é um nome viável para Campos, quando Vladimir não puder ser candidato à reeleição. Você acredita nessa possibilidade? Pode mudar o cenário, a família da Hora sair de São João da Barra para Campos? E aí, numa eventual disputa, já pensou? Falam aí no nome da Carla Machado aqui em Campos, já pensou de dar o Aires Machado saindo de São João da Barra para disputar a prefeitura de Campos? Na verdade, eu hoje vejo o Bruno com muito desejo de ser candidato um dia a prefeito de São João da Barra, pelo que eu vejo pelo coração dele. Sabendo que esse momento, para mim, não é o ideal por causa das funções e da importância dele no governo do Estado e para o Estado do Rio de Janeiro, né? Mas hoje o colégio eleitoral de Bruno, porque Bruno foi um recordista de voto em Campos, um colégio eleitoral muito grande, 47 mil votos só na cidade de Campos, né? Realmente hoje deu a Bruno esse resultado uma legitimidade. Por exemplo, em outras eleições já era mais difícil identificar o Bruno aqui em Campos, porque o contra de Campos dizia que ele era de São João da Barra e o contra de São João da Barra dizia que ele era de Campos. Então ele não tinha uma identificação tipo João Peixoto em Campos, tipo um Paulo Albernaz da época dele, né? Essa eleição não. Essa quantidade de voto, o trabalho dele, o trabalho que foi realizado, né? A estratégia política eleitoral muito verdadeira que nós apresentamos à população, fez com que essa votação grande viesse, recordista, e mais, popularizou o Bruno. Bruno hoje em Campos, aonde ele vai, votei em você, aquela coisa sincera da população, né? Então,
Não acredito, que Bruno segue muito a liderança do Vladimir Garotinho, né? Eu acho que essa questão de candidatura, nós temos que cuidar agora do Vladimir, que está sendo um grande prefeito para Campos dos Goytacazes. A diferença está aí, não é paixão, não é porque ele pagou meu almoço nessa semana pela primeira vez na vida, tá entendendo? Não é por causa disso. Mas o maestro de tudo isso é Vladimir. E o grande objetivo hoje é cuidar para Campos não pare, que Campos continue crescendo e Vladimir consiga mais um mandato. Não estou fazendo campanha porque não é época de campanha, mas é o meu pensamento, a minha opinião como cidadão, né, que vejo o Campos crescer. Mas Bruno hoje está muito popular em Campo dos Goytacazes. Fala um pouquinho sobre o Vladimir. Entrevistei Garotinho aqui, entrevistei Vladimir já também, mas entrevistei Garotinho recentemente. Eu coloquei para ele um cenário que eu vou colocar para você também. Rodrigo Bacelar teve uma ascensão meteórica na política fluminense, né? Chegou no mandato anterior como deputado, e você conhece bem a Alete, chegou no mandato anterior como deputado, já é presidente da casa. E você tem Vladimir aqui com um mandato bem avaliado, como você mesmo colocou aqui agora. São dois nomes jovens na política fluminense e que são colocados por alguns atores como possíveis nomes a ascender dentro da política fluminense. Ainda mais, ou seja, estou falando até de governo do estado aí. Você acredita que esses nomes podem realmente figurar na política nesse porte de governo, disputar o governo do estado nos próximos anos? Não pode? Pode, todos os dois nomes têm capacidade disso. Todos os dois nomes, que é até bom para a nossa região aqui de Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco, enfim. Por quê? Como você avalia cada um desses dois nomes? Olha, eu acompanho mais o Vladimir Garotinho pela convivência. É uma pessoa que gosta de trabalhar muito e gosta do que faz e tira prazer naquilo que trabalha. Se ele está lá vendo uma obra, ele está maravilhado com aquilo tudo. Teve uma carreira também rápida, construída como? Com uma parceria de lealdade. Ele não pôde ser candidato a deputado estadual, apoiou Bruno Dauaire, Bruno Dauaire foi leal, aí chegou a vez de ser candidato a deputado federal, porque eu estou fazendo a linha do tempo. Foi candidato a deputado federal e ganhou. Estava resistindo um pouco a ser candidato a prefeito, né? Estava resistindo um pouco a ser candidato a prefeito naquela fase, mas veio e mostrou para que veio. Rodrigo Bacelar é um político que chegou à Assembleia Legislativa, que tem uma história também política do seu pai, né? Como o Vladimir tem do Garotinho da Rosinha, o Rodrigo também traz um legado do seu Marcos Bacelar, né? E ele sempre faz questão de honrar isso, que é até muito bonito durante os eventos que eu participo. Traz esse jeito dele fazer política, que é uma forma mais forte. Ele costuma dizer que às vezes a forma de falar dele é muito forte, mas o coração dele é grande, né? Tem essa ascensão para a presidência, que é difícil, contou ali também junto com Cláudio Castro, enfim, foi tudo... o universo conspirou a favor também dessa ascensão. Eu vejo os dois com estilos diferentes, mas vejo os dois com a mesma energia de subir na política, entendeu? Nessa questão de disputar amanhã um mandato, senador, governo do estado, enfim, eu vejo isso. São jovens que usam uma comunicação jovem, que é o diferencial hoje. Eu digo, pela experiência que eu tenho de campanha, não minha, mas também das que eu ajudei, principalmente a última, eu tô novinho. Essa campanha agora aqui de Bruno, eu acompanhei bem, e a questão da comunicação, ela é muito importante. Muitas vezes ela te trava, muitas vezes ela mal feita desvia o teu caminho. Então, eu acho que hoje a comunicação é diferente, os jovens estão antenados nisso. Se você pegar, minha neta tá ali com um celular, mexe melhor do que eu, entendeu? Então eu acho que são dois nomes importantes para o processo eleitoral. Tem outros, lógico, tem vários nomes, né? Mas aí também é adivinhar, né? É profetizar. Eu, na verdade, na política, eu não gosto de uma coisa muito longa, não.
porque ela muda muito, né? A política muda muito, muito e muito rápido. Então, eu acho que ambos têm condições de buscar outros espaços. Governo, Senado, deputado federal, tem um universo de situações. Betinho, nosso bate-papo agora também é um pouquinho mais curto. Deixei por último porque a gente falou aqui de Bruno, a gente falou de Vladimir, de Rodrigo, de Elísio. Agora Betinho da Uaire. Betinho está afiliado a algum partido, tem intenção de se filiar, tem interesse de voltar a disputar alguma eleição ou agora é só bastidor mesmo, só articulação? Olha, essa pergunta é aquela pergunta: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se eu falar que eu tenho vontade de voltar, vou levar uma coça em casa. Porque minha esposa fala: não, chega, agora é com a gente. Agora é a hora da família. Olha, você vai que hora para a família? Você tá igual aquele rapaz que disse outro dia lá, cara de 60 anos, que ele tá juntando um dinheiro agora, que ele vai começar, porque daqui a 20 anos vai ter não sei quanto em caixa. Ele vai estar com 80 anos. E aí? Né? E se eu digo que não quero, que eu não tenho no meu coração, eu também chateio muita gente que me incentiva. Porque, na verdade, a diferença do Betinho da eleição de 2012 para trás era a paixão. Quando eu entrei na política, eu era um apaixonado, porque eu trazia o legado do meu pai, né? É influência, não adianta. É como o Bruno. Benício um dia pode chegar de acordo com ser influenciado por você, pela mãe, pelo... Enfim, eu era um apaixonado por política. Eu não queria saber. Eu comprava briga que eu achava certo com o vereador, com uma opção de gente aí, grande. Eu cheguei ao ponto de ganhar um prefeito, né, na disputa eleitoral, que a máquina estava lá. Eu cheguei ao ponto de enfrentar uma eleição com Ike Batista, a prefeita na cadeira, com o governador do estado na cadeira e com o governador, ex-governadores. Então eu era um apaixonado. E uma pessoa que me fez fazer uma transição importante foi o Neco. Eu queria até agradecer, Neco. A gente tem uma convivência boa, relacionamento bom, a gente se encontra no Rio às vezes, já batemos papo, já, enfim. Mas com o Neco, a eleição do Neco, né? Ela fez transformar a minha paixão pela política pelo um amor mais sereno, mais pragmático, mais calmo. Porque com a paixão você vai de uma forma que muitas vezes você não acorda para a realidade. E hoje eu sou um homem público, que eu continuo militando na vida pública, porque, pô, eu convivo com uma posição de liderança, trabalho com uma posição de liderança, que me dá essa condição de analisar bem. Eu tenho um amor pela política, tenho um respeito pela política, não fomos aventureiros, porque temos uma história, a nossa história em São João da Barra está escrita, tem novos capítulos? Pode ter, mas ela já está escrita, ninguém apaga. Ninguém apaga 73 anos de vida pública. Mas ela é olhado de uma forma mais pragmática. Como viver esse amor na política? Eu sou mais hoje que os jovens, né, apesar de eu estar novo, né, tá melhor ainda fisicamente do que essa garotada, né, do que Vladimir. Vladimir disse que está treinando agora. Que dessa garotada toda aí, Bruno, todo mundo. Mas eu acho que os jovens, está na hora deles contribuírem. A minha contribuição foi dada, fiz bem. Hoje já quis voltar para dar continuidade quando vi perder, não era só uma questão de ganhar ou perder, quando vi perder tudo que eu construí. Fui o prefeito com o menor recurso que mais obras fez no município. E não é mais obras de discurso, são mais obras porque lá está, como eu sempre falei, os investimentos, né, eu pego um símbolo. Tem hora que eu pego uma obra que eu fiz com dificuldade, vejo interditada como a passarela de Gruçaí, com 1 bilhão de receita, 800 milhões de receita, o ginásio de esporte, tá agora, depois de anos. Então isso me dói, porque aquilo ali foi feito com aquelas obras
que eu fiz em São João da Barra era feito com sacrifício. Então eu vejo com amor. Mas a possibilidade sempre existe. Vou apanhar quando chegar em casa. Minha esposa vai falar, pô, Beth, você prometeu que a gente ia ficar um pouco afastado da política, só ajudar o Bruninho. Mas essa possibilidade sempre existe. Mas você está afiliado a algum partido? Estou filiado ao partido, mas Qual partido? PSC, mas essas possibilidades são outras, né? Enfim, estou tranquilo, elegível, sem nenhum problema. A possibilidade de candidatura existe, mas muito distante, entendeu? Betinho, já era para ter terminado, ó, já estou olhando ali para a produção já que já era para ter terminado, Eu sou muito prolixo. mas a gente conversa aqui, um assunto vai puxando o outro. Você citou aí o ex-prefeito Neco, você falou lá no começo sobre essa política que hoje está mais tranquila, não está tanto enfrentamento. Teve foto de Carla Machado se abraçando com o garotinho. Olha que como tudo muda, né? Você e Carla eram aliados, depois viraram adversários. Você era adversário de garotinho, agora vocês são aliados. Enfim, e você e Carla voltaram a conversar? Não, eu até, para ser sincero, na posse do meu filho, eu entrei no plenário, mas eu estava sem óculos. Ela estava sentada do lado do Bruno e eu não a vi. Da minha parte, eu não tenho nenhum problema. Ela sempre evitou. Da minha parte, eu não tenho nenhum problema. Mas já fico feliz dos dois se falarem. Porque quem meu filho beija, minha boca adoça. Agora, quero dizer uma coisa a você. A política, ela cria e desfaz. A política é o encontro e o desencontro, né? Ela tem dessas coisas todas. Você vê em Campos hoje também, como é que mudou, né? E assim vai nos outros municípios. Mas até hoje a gente não se encontrou. Não se encontrou, não sei qual seria a reação. A minha vai ser sempre de abraçar, acolher, porque hoje eu vivo também, para terminar, eu vivo um nível de espiritualidade e de vida, porque eu tenho mais passado do que futuro, né? Mais de construção, mais de espiritualidade, mais de sensação de amizade, sabe? De estar trocando, de estar aprendendo, não aquela paixão. Hoje é amor, é diferente, entendeu? É amor, é diferente. Betinho, muito obrigado. Claro que a gente tem assunto aqui para muita conversa e desde já deixo convite para outras oportunidades. Eu que agradeço. Então, eu quero dizer ao comunidade de São João da Barra, de Campos, toda a região, para tua audiência é altíssima, para todo mundo, você é um jornalista respeitado, não estou rasgando seda. Falo isso há muito tempo para ele sabe disso, e eu tenho admiração de todas as pessoas que vêm da raiz são joanense quando conseguem vencer, né? Você tem todo o meu respeito, é a primeira entrevista que eu dou depois de vários meses, tá? Porque eu sei do seu profissionalismo. Eu que te agradeço mais uma vez. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima!